Orgen Yogen Objan Sam Pemagezardon Pola Yatsen Chogin Yodrumye Pemajun Eshek Sudrag Cordo Candro Mampecor Ceci Jesu da drubcia, Ginge lobcia shexus sol, Guru pe masigia hum. On orgen yogin ubjan sam, Pe magezardon pola, Yatsen chogin yodrumye, Pema june shek sudrag, Kordo kandro mampe kor, Ceci jesu dadruchir, Jinge loptir shek suso, Guru Pema Sigia Hum. Hum Orgen Yujen Ubjan Sam. Pema Gezardon Pola. Yatsen Chogin Yodrum Ye. Pema Jun Eshek Sudrag. Cordo cadro mampe cor, Ceci Jesu da drucia, Ginge lapcia shexus sol, Guru pe masigi hum. Sanje chodan sochi chonam la, Jancho bardo dagni chapsuchi, Dagi jinso jipe sonanchi, Drola penchir sanje drupa harsho, Sanje chodan sochi chonam la, Jancho bardo dagni chapsuchi, Dagi jinso jipe sonanchi, Drola penchir sanje druparsho. Sanje chodan sochi chonam la, Jancho bardo dagni chapsuchi, Dagi jinso jipe sonanchi, Drola penchir sanje druparsho. Oha hum benzara guru pema siji hum. 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 Om gate gate para
Parasamgate Bodhisoha Om Gate Gate Paragate 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 Parasamgate Bodhisoha. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Deixa eu liberar o áudio aqui. Pronto, liberado. Então, estamos todos aqui, né, energizados pelo retiro com o Lama, né, que terminou ontem aqui no Abirate. Muitas alegrias, muitos encontros, né? Foi maravilhoso. Foram 4 dias e mais ainda. Começou na quarta à noite, né? O Lama chegou quarta bem tarde, começou com o Lama na quinta, né? Então, bons momentos, né? A gente tem que aproveitar muito. E aí sim, aí vem isso, vem a segunda-feira, né? Depois do retiro. A gente segue praticando na segunda-feira, segue estudando, né? Aprofundando. Então, o Lama trabalhou muitos temas, né? No retiro. E um deles, é claro, foi, como sempre, Prajnaparamita, Sutra do Coração, que é o que a gente está estudando aqui, né? Muito bom. Então, vamos avançar um pouquinho no nosso texto. Na página 120, eu vou retomar do último parágrafo ali, que eu acho que ele é super importante. A gente até já leu um pouquinho juntos, mas eu vou retomar. Então, por que é tão importante entender o que a vacuidade é e o que ela não é? A única razão pela qual o Buda ensinou a vacuidade foi para libertar os seres sencientes do sofrimento e capacitá-los a alcançar o estado onisciente de um Buda. O Buda não introduziu a vacuidade como algum tipo de teoria inteligente, jogo linguístico, filosofia sofisticada ou conceito metafísico, ou algum tipo de metalinguagem. Sua única preocupação era ensiná-la como algo que ajudasse os seres a se tornarem livres e a experienciarem felicidade duradoura. Portanto, a vacuidade é uma ferramenta pedagógica, mas em si mesma não tem valor intrínseco ou existência. Isso é extremamente importante, isso que ele está lembrando aqui, né? É um meio para apontar às pessoas como as coisas realmente são, pois elas sofrem em decorrência da confusão de não verem como as coisas realmente são. Quando a vacuidade é compreendida corretamente, conforme ensinada pelo Buda, ela serve como a única fundação adequada do caminho para a liberação e a onisciência, e como remédio para todos os obscurecimentos aflitivos e cognitivos, enquanto os tipos equivocados de vacuidade abordados não cumprem essas funções libertadoras. Essa é a razão pela qual é importante entender exatamente o que o Buda quis dizer com vacuidade e não apenas escolher mais uma teoria ou ideia brilhante que podemos acrescentar à nossa já transbordante lata de lixo mental. Bom, né? Dando um cutucão na gente, né? Vamos lembrar dos 3 defeitos do pote? Né? Meditando a vida lá no comecinho, ou portões da prática budista, né? Ou palavras do meu professor perfeito. Os 3 defeitos do pote. O primeiro é o pote rachado. Pote rachado, tudo que entra acaba indo embora, não é assim?
Então, quando a mente ela é um pote rachado, a pessoa não guarda, não lembra do Dharma, né? Aquilo passa pela mente dela, mas ela no minuto seguinte já esqueceu, já está fazendo, né, uma coisa de acordo com seus condicionamentos tradicionais. Então é necessário vedar o vaso rachado, ou seja, tornar nossa mente um recipiente adequado, né, para que o Dharma não escape. E o que faz isso é a prática, né? Especialmente a prática de shamatha, que gera estabilidade, concentração e foco, vai nos ajudar a não esquecer do Dharma, né? Então, esse é o primeiro defeito. Segundo defeito é o pote cheio. Pote cheio, a pessoa está cheia de ideias, conceitos, filosofias. Ela estuda o Dharma, mas ela tenta o tempo todo encaixar o Dharma dentro daquilo que ela já conhece, que ela já acredita. Então ela, né, tenta, né, ela não está aprendendo algo novo, ela não está aberta para o Dharma como algo libertador, mas sim o Dharma é apenas mais um item para reforçar as ideias que ela já traz. Ela acha que ela já achou a solução para as coisas. Muito comum isso. Especialmente, né, nos grupos budistas no Brasil, é muito comum ter pessoas com formação acadêmica, bastante avançada, assim, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante. E essas pessoas, elas têm, claro, elas trazem a carga, né, desses anos todos dedicados à academia, e é muito comum elas serem vasos super cheios, né? A gente ouve as perguntas que elas fazem, a forma como elas, né, se colocam assim, e é muito comum, né, assim, ter uma visão, do Dharma tentando encaixar naquele tipo, né, de pensamento e raciocínio. Então, essa é uma questão. Então, esse é o pote cheio. E o terceiro defeito do pote, que é o mais grave de todos, é o pote envenenado. Quando tem veneno dentro do pote e você mistura o Dharma com veneno, que acontece, né? Então, o próprio Dharma, ele é envenenado com outras motivações e outras ideias, e a pessoa pode usar o Dharma para enriquecer, para obter benefícios pessoais, para manipular pessoas, para ter poder, para ser vista, né, como algo que ela não é. Pode mentir. É muito comum, assim, na história do Tibete, praticantes que mentiam sobre realizações, né, espirituais e, em função disso, ganhavam dinheiro, doações ou faziam rituais e assim por diante. Então, o pote envenenado é o mais grave de todos. E também é comum as pessoas, por exemplo, pegarem os ensinamentos budistas e distorcerem de acordo com sua conveniência, não é? Ah, mas o Guru Rinpoche fez isso, então eu faço também. Ele não matou o filho do ministro, eu também posso matar. É um tipo de raciocínio, não é? Então é assim. Ah, o Buda não abandonou a mulher e o filho, eu também posso abandonar, então, e não vou pagar pensão alimentícia. O Buda foi embora e não pagou pensão alimentícia. Então, essas são umas conclusões meio tortas assim que a gente pode tirar, né, a partir do Dharma, de acordo com a nossa conveniência pessoal, assim. Então, a gente tem que sempre ficar muito atentos. Será que eu de alguma forma estou distorcendo os ensinamentos que eu recebo para justificar a minha condição atual, as coisas que eu faço ou deixo de fazer? Né? Eu já vi, por exemplo, um praticante lá no sul, o quarto estava infestado de baratas, o quarto que a gente ficava, e aí ele, né, resolveu matar as baratas. Ok, até aí, né, assim, é difícil conviver num quarto lotado de baratas, né? Mas o problema é a justificativa que ele deu, não, eu transfiro as consciências delas, eu faço poa para elas, as baratas. Ele acreditava nisso. Então vejam, e assim, né, para fazer transferência de consciência de barata tem que ser um super yoga realizado, yogini. Se conta que Milarepa, uma vez, para transferir a consciência de um cachorro que estava morrendo à beira da estrada, ele ficou uma semana tentando, fazendo práticas para direcionar a consciência daquele cachorro. Porque no corpo humano, com o sistema de ventos e canais dos seres humanos, é muito mais fácil de transferir a consciência para uma terra pura porque tem muito mais méritos, né? O corpo favorece isso. No corpo dos animais é muito mais difícil. Eles têm os ventos e canais voltados mais para baixo e não para cima, para o chakra coronário. Então é mais difícil. Então, a pessoa, né, justificar uma ação de matar, dizendo que está fazendo Dharma,
né, a pessoa tem que assumir, sim, estou matando porque aqueles seres me provocam um problema, mas tem um karma envolvido, não adianta achar que está fazendo uma prática super avançada. Então isso tudo é pote envenenado, né? A gente tem que cuidar muito. Então a nossa transbordante lata de lixo mental. Então vale a pena. Fora toda a fala inútil que a gente acumula, né, gente? Que é vasta, né? Em tempos de redes sociais, assim, a quantidade de informações, memes e historinhas e videozinhos que a gente recebe inúteis, assim, é grande, não é? Não é muito fácil de se livrar disso, de não cair um pouco nisso, né? Muito difícil. Então, muito bem lembrado. Especialmente em meio a todos os aspectos técnicos, raciocínios e conceitos que encontramos em apresentações sobre a vacuidade, precisamos lembrar deste ponto essencial. A vacuidade é uma ferramenta para liberar a nossa mente. Esse é o seu propósito fundamental. Quando se fala em vacuidade, é fácil se esquecer disso e se perguntar: o que estamos fazendo aqui? Nesse caso, é bom voltar ao propósito básico do caminho budista, que é a liberação do samsara e do seu sofrimento. Em outras palavras, a vacuidade tem um propósito muito prático. Não se trata apenas de algo para ser entendido e depois seguir adiante, onde quer que estejamos no samsara. Como mostram as experiências daqueles arhats que tiveram ataque cardíaco, a vacuidade tem realmente por propósito abalar o samsara, não apenas no sentido intelectual, mas no sentido experiencial muito tangível, o que significa conectar-se com a ausência de base fundamental da nossa experiência. É claro que a ausência de base parece assustadora, mas ela é apenas um lado da moeda da liberação. A vacuidade não tem base em termos de samsara ou da nossa existência comum baseada no ego, mas na base ou no fundo dessa ausência de base sansárica existe uma base mais fundamental, que é chamada de natureza búdica. A menos que ousemos olhar para a falta de base da nossa existência ilusória, é muito difícil penetrar na base real e confiável da nossa existência. O curioso é que uma grande parte dessa base confiável é a ausência de base. Enquanto não enfrentarmos essa ausência de base e a integrarmos à nossa mente, não haverá absolutamente qualquer base sólida. A única base confiável é viver com e dentro da ausência de base, não em um estado de pânico ou medo constante, mas aceitando por completo que é assim que as coisas são. Então podemos simplesmente nos juntar à dança de aparências fugazes e não sentir a necessidade de resistir a essa dança, tentando congelar suas aparências em constante mudança. Isso não é de modo algum assustador. É um tremendo alívio e prazer nos livrar do nosso fardo de longa data de tentar desesperadamente manter as coisas sob controle. Só parece assustador porque sempre tentamos nos agarrar a algo e temos medo de nos desapegar. Mas assim que não estivermos nos segurando em nada, essa é a liberdade final, porque podemos ir a qualquer lugar e podemos fazer qualquer coisa sem ficarmos presos ou bloqueados. Por exemplo, ao sentarmos em um avião antes de tentarmos nosso primeiro salto de paraquedas, não queremos realmente pular e nos agarramos à nossa base familiar, que nesse ponto é o avião. Mas uma vez que nos soltamos e de fato saltamos, é liberdade total. Podemos voar onde quisermos e da maneira que quisermos pelo espaço. Enquanto estamos voando, não temos nenhum pensamento de que precisamos nos agarrar a algo, que temos que puxar o freio ou que precisamos voltar para o avião. Há apenas a experiência de liberdade, espacialidade e alegria ilimitadas. Depende realmente da nossa própria perspectiva mental. 2 segundos antes de pularmos, estávamos com medo e tentamos nos agarrar a qualquer coisa em que pudéssemos colocar as mãos. Mas uma vez que estamos no ar, nossas hesitações desaparecem e o poder da experiência de voar assume o controle. Da mesma forma, a ausência de base soa como algo assustador ou como liberdade na dependência da nossa mente e do desejo de ainda querermos nos agarrar a algo ou não. É como Janis Joplin cantou: liberdade é apenas mais uma palavra para nada mais a perder.
Esse é exatamente o ponto dos ensinamentos sobre a vacuidade. Eu seguia James Joplin. Enquanto sentirmos que há algo a perder, não importa o que seja, ainda estaremos presos e fisgados. Não ter mais nada a perder pode parecer deprimente, mas uma vez que estamos realmente lá, é totalmente liberador. Não há nada que possa nos confinar de modo algum, e tudo o que experimentarmos nessa espacialidade é como um presente que só pode ser recebido quando estamos totalmente abertos. Não temos que correr atrás de coisas para conseguir algo, nem temos que evitar qualquer coisa, porque o que quer que apareça está bem. No filme Kung Fu Panda, o mestre, que é uma tartaruga idosa, fala sobre o passado, futuro e presente, dizendo: passado é história, futuro é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que eles o chamam de o presente. Né? Trocadilho. Se estamos no momento presente, tudo o que acontece é uma dádiva. Podemos ver que não precisamos nem mesmo estudar o Sutra do Coração, já está tudo aí. Então, esse ponto o Lama também trouxe, né, assim, no retiro. Será que a gente quer a liberação, né, no samsara? É, há um medo de base, né, na estrutura de mente assim egóica. Como assim me liberar? Então, o que que eu seria, né, se eu não for aquilo que eu acho que eu sou, né? Isso é um pouco assustador mesmo. Quando se fala em vacuidade da identidade pessoal, né, no budismo, ausência de ego, de identidade enquanto algo real. Isso, se a pessoa não deu uma tremida, é porque ela não entendeu muito bem o que está sendo falado. Porque aquilo é um pouco assustador. Veja, o tempo todo, né? O tempo todo. Infinitas vidas a gente vem se construindo a partir dessa ideia de que eu sou uma identidade, e aí operar de modo livre, sem ter que se agarrar a alguma identidade específica, é algo assim um pouco assustador. É como ele falou, você se joga do avião e vai planando, voando. O Lama também usa essa metáfora, né? Você corre no abismo e se joga. A boa notícia é que não tem um chão no fundo para você bater. Então, essa já é a nossa condição existencial, só que a gente não percebe. De novo, é o exemplo que o Lama usa do avião. A pessoa está dentro do avião e tem uma sensação de segurança, estabilidade, elemento terra dentro do avião. Mas aquilo não é muito seguro, né? Aquilo é bem isso, uma lata, né, de alumínio voando lá a 900 quilômetros por hora no céu, né, assim. Um urubu que erre o trajeto e entre na turbina, pronto. Tá feito, né, um estrago, assim. Então vejam, a gente deveria contemplar com cuidado. Será que a gente quer se liberar de quem, das nossas fixações? Porque quando está dando certo, a gente não quer se liberar. Quando começa a dar errado, a gente tenta achar uma solução, uma alternativa. Se uma identidade entra em colapso, a gente tenta substituí-la imediatamente por outra interessante. A gente faz isso, né? Morreu uma identidade profissional, a pessoa foi demitida. Aí ela fica num limbo ali procurando um outro espaço, até ela encontrar um emprego, uma atividade autônoma, alguma coisa para fazer. A ideia de ser identificada como desempregada não é muito legal para a pessoa em geral. Então, esse é um ponto para a gente, né, se assim sentar sozinho, né, assim na beira da cama e pensar assim: será que eu realmente quero isso? Será que eu já tenho uma clareza do que é isso, né? Ou será que eu ainda estou louco para fazer o budismo me ajudar a fazer o samsara funcionar? Né? Eu quero o budismo só para me dar um conforto quando as coisas estão indo mais ou menos mal. Mas quando tá indo tudo bem, sai pra lá budismo. Eu quero é que curtir a doidado, aquilo que tá dando bem. Então, esse é a aspiração do reino dos deuses, né? Que é genuína também. O Lama sempre fala sobre isso. É normal as pessoas quererem coisas boas nas suas vidas, né? E tudo cada vez melhor e melhor. Isso não é errado. O problema é achar que eu vou conseguir fazer isso e estabilizar essa experiência agradável, positiva do reino dos deuses. Aquilo não vai dar certo. Então, daqui a pouco a roda gira de novo e você tá mal de novo, porque enquanto estava bem, você não aproveitou teu tempo para praticar. Você ficou curtindo a vida doidado. Praia, cinema, teatro, bons restaurantes, viagens legais, relações, né? A pessoa tá lá curtindo a vida. Ela tá com méritos, ela tá podendo, né, fazer isso. Mas o tempo vai passando, né? A roda vai girar.
Isso é fatal para todo mundo, né? Então, quando gira, aí a pessoa se agarra aonde, né? Então, lembrar disso, né? Assim, que a gente deveria entender que a propósito do caminho é liberar a mente de todas as identidades e de todos os fenômenos como sendo reais. É se soltar mesmo, se entregar completamente. Por isso que Guru Yoga é um caminho rápido. Se a pessoa conseguir se conectar com a mente do guru, da mestra, do mestre, e se entregar completamente, aquilo ela anda super rápido, porque ela deixa de tentar se agarrar nos seus referenciais egóicos, né, nos seus pseudo-seguranças, e ela aí vai, né, se fundir com a mente do guru, e ela vai confiar naquilo, faixa 4 total, se entrega, né, segura na mão do guru e vai. E aí aquilo anda rápido, né? Mas isso cada um tem seu momento de fazer isso, né? É uma aventura, né? É um pouco, é isso que é legal no caminho assim espiritual. É meio é uma aventura assim. Eu lembro quando eu mudei de estilo de vida assim, né? Larguei e trabalho, emprego, salário. Tinha um amigo meu que me questionou, cara, e se isso aí que você está se enfiando nesse negócio aí de budista, indo morar lá, não sei o quê, e se isso aí for tudo uma furada, uma mentira? E aí? Aí eu digo, "Bom, olha, se for, se for pelo menos assim, a minha vida vai ter sido mais divertida. Porque eu acreditei naquilo, eu apostei naquilo e isso, uma grande aventura. Vamos embora, vamos fazer uma coisa diferente, como entrar no mato assim para encontrar uma montanha encantada que está em algum lugar lá no meio da floresta, lá para trás. Então, eu acho que é válido o caminho, mesmo que não houvesse a iluminação completa, já é um modo de vida muito mais interessante. Então, para mim, isso para mim fez sentido, assim, para também tranquilizar. Porque também tem um problema no budismo, é se você entrar no Dharma e ficar nessa perseguição da iluminação, metas, né? Quantos anos eu vou me iluminar? Quantas vidas? Se você entrar com essa perspectiva, também não vai ser legal. Estiver buscando, né, a iluminação como objetivo a ser alcançado, porque aí é um ego tentando chegar em algum lugar também. Também não funciona, né? Então, muito bem, né? Hoje a gente vai ter que se soltar aí para ajudar a Paramita, a vacuidade nos ajuda a fazer isso, né? O lugar onde a vacuidade toca a sua própria base, ou melhor, a sua própria ausência de base, é chamado de vacuidade da vacuidade. Quando lidamos com a vacuidade, ainda há o perigo ou a tendência de solidificar a vacuidade em si. Ainda que se destine a ser o antídoto final para a fixação ou para a solidificação, a nossa mente ainda tenta solidificar até mesmo a ausência de solidez, uma vez que esse é um hábito muito antigo nosso. É por isso que o Buda ensinou a vacuidade da vacuidade, que significa que nós também temos de soltar qualquer compreensão de vacuidade que possamos ter, uma vez que isso não é o que é real. Temos que soltar qualquer sentido de visão, realização ou sabedoria, qualquer sentido de eu entendi, porque isso ainda envolve dualidade, solidificação e pontos de referência. Uma vez que a vacuidade significa que não há nada para solidificar e ao que se agarrar, o propósito dela e se perde se a transformarmos numa espécie de princípio, lei universal ou verdade superior, porque nesse caso ainda estaremos nos agarrando a algo. Pode ser um pouco melhor, mas também poderia ser muito pior se nos agarrássemos à vacuidade, porque em geral isso significa que perdemos a parte da compaixão. Podemos simplesmente pensar: ah, sim, tudo é vazio, nada realmente importa. Porém, essa não é de forma alguma uma compreensão da vacuidade. Significa apenas estar preso à inexistência e ao niilismo. Os ensinamentos sobre vacuidade sempre dizem claramente que vacuidade não é inexistência ou mera nulidade. Inexistência é apenas outra dor de cabeça, é apenas outra coisa que inventamos. Inexistência ainda depende da existência, e nem podemos conceber a inexistência se não pensarmos sobre a existência primeiro. Em outras palavras, para qualquer negação, deve haver algo que possamos negar em primeiro lugar. Para começar, não podemos negar nada absolutamente. Temos de ter alguma coisa e então podemos negá-la e dizer: acabei sem nada.
Mas esse nada apenas funciona na dependência de alguma coisa que estava lá antes. A vacuidade aponta que tanto existência como inexistência são apenas sobreposições que, além do mais, dependem uma da outra, e que temos de ir além de existência e inexistência. Porém, ir além de existência e inexistência não significa que os fenômenos são tanto existentes como inexistentes, nem significa que não são nem existentes nem inexistentes. Nenhuma dessas opções teóricas nos tira da caixa da mente dualista. Existência é um extremo, inexistência é outro. Então, se nós os juntarmos, como isso melhora as coisas? É ainda pior misturar duas possibilidades mutuamente excludentes e pensar que isso é mais sofisticado, ainda que seja extremamente comum fazer isso. Se dissermos nem existência nem inexistência, pode parecer inteligente, mas nem ainda está baseado nas duas opções enganosas anteriores de existência e inexistência. É claro que poderíamos seguir assim, mas toda vez nos damos mal, porque ainda estamos nos apoiando no que inventamos antes, apenas tentando escapar da última opção que não funcionou. É por isso que a vacuidade significa sair completamente desse ciclo de mente dualista e de todas as suas ramificações, abandonando qualquer coisa que tenhamos concebido antes. Naturalmente, isso é muito difícil, porque criar conceitos sobre tudo é o que fazemos o tempo todo. A essência da mente dualista é delimitar categorias em preto e branco e depois rearranjá-las e combiná-las de muitas maneiras. A vacuidade simplesmente significa pare com isso, solte isso agora. Porém, isso é difícil porque não nos dizem o que devemos fazer em vez disso. Uma vez que estamos tão acostumados com sempre fazer alguma coisa, é completamente contra a corrente não fazer absolutamente nada. Não fazer não pode ser feito. Não é outro tipo de fazer, nem mesmo o oposto de fazer. Basicamente, não nos resta nada. Nenhuma experiência prévia ou estratégia ajuda aqui. Precisamos soltar tudo o que sabemos e então ver o que acontece. Então, aqui, olha, eu não vi em lugar nenhuma explicação assim tão clara e direta, né, sobre o que tem que ser feito assim. E aí, esse é o nosso ponto, né? Como é que a gente vai fazer isso, hein? O que vocês acham? Como é que solta tudo? Hum? Vamos lá. Relatos. Caso verdade. Por que que é difícil soltar? Por que que a vacuidade, que já é a natureza das coisas, a gente não realiza imediatamente, assim, num estalar de dedos? Hum? Eu acho que tem muito a ver. Oi, Marcelo, tudo bem? Pois é, né? Eu não levantei a mão aqui, Sim. mas eu acho que tem muito a ver com nossos impulsos, né? Os nossos impulsos kármicos, né? Quando a gente faz as coisas, já foi, né? E daí depois que faz é que lembra de soltar. Uhum. Tem, Mente tem essa impulsiva, né? Uhum. mente impulsiva, né? Então, para a gente É. ficar, por isso que a gente pratica, né? Tentando purificar, né? Todas essas nossas marcas, né? Que E quando você traz a questão da impulsividade, a gente lembra junto também da energia. Porque tem essa metáfora que os tibetanos usam, né? A mente, né, e a energia são como um cavaleiro e seu cavalo. A mente é o cavaleiro e a energia é o cavalo. Então, quando o cavaleiro está meio distraído, né, ele está, né, com uma mente flutuante, aí o cavalo leva ele para onde ele bem entende. Então, bem, isso, a impulsividade é quando a mente não tem mais controle sobre a energia, por exemplo. Uhum, Simplesmente, né? Sai fazendo qualquer coisa. Então tem essa mistura, essas marcas kármicas, né, que realmente, né, arrastam a mente e a energia. Tem condicionamentos prévios que não são condicionamentos só teóricos, não são só conceitos, né, e que isso envolve mente, energia e corpo, tá tudo interdependentemente relacionado. Então, sim, a gente até tenta, né, repousar no estado de liberdade, não se fixar nada,
mas a nossa energia está toda amarrada. Os yogis descrevem, né, os centros energéticos, os chakras estão todos cheios de nós. Então, se diz que o canal central, que é o canal da vacuidade, ele está obstruído por nós energéticos acumulados ao longo de incontáveis vidas, né? Então, é por isso que é complexo. Não é tão simples, não é só mental. Aquilo a gente está amarrados no nível mental, de não enxergar com clareza, no nível energético e no nível físico. Tudo, né? Então, tudo nos prendendo ao samsara. Por isso que a prática vai ser o quê? Repousar em silêncio, unindo o shamatha, ou seja, a estabilidade, com vipassana, né? Esse olhar claro, né? De não ter nada para segurar. Ou seja, a pessoa repousa e tudo que surge na mente ela vai soltando, tudo ela vai soltando. Surge um medo, surge uma memória, surge uma pressa, um incômodo. Ela treina, né, o soltar qualquer coisa que apareça, sem se fixar nada que surja na mente. Então, através desse método, a pessoa vai repousando, sim, progressivamente, no estado primeiro muito teórico de vacuidade. Mas aí, progressivamente, esse teórico vai virando uma experiência prática mesmo. E os centros energéticos vão se reorganizando. Se diz, né, que essas amarras vão afrouxando, os nós da confusão vão afrouxando. Por isso que no Vajrayana tem tantas práticas também mais diretas para mexer com isso, práticas de yogas de ventos e canais, né, uma série de técnicas, né, que foram desenvolvidas ao longo de, né, milênios assim, para ajudar as pessoas a soltarem isso não só pela meditação, no aspecto mais de repouso e da mente, mas também através da respiração, da posição do corpo e assim por diante. Tudo isso pode ser meio hábil para ajudar a soltar essas amarras energéticas, né? Mas isso tudo tem a ver com impulsividade. É bem isso. Né? É isso mesmo. Cavalos selvagens cavalgando no Sansara. Soltei a esperança. Se soltou é bom, tem que soltar a esperança mesmo, né? Você não pode ter nem esperança nem na liberação, nem que isso vai dar certo, né? Simplesmente aprender a soltar o que quer que surja, né, no espaço mental. Esse exercício. Marcelo, eu lembrei do que o Lama falou também, né? Que tudo que a gente olha, aquilo nos remete a algo que a gente tem que fazer, né? A gente começa a criar por originação dependente, né? A gente olha para alguma coisa na casa, a gente lembra que a gente tem que fazer aquilo, aí vai tudo. É, E aí ele falou que é muito precioso as coisas que a gente olha e que a gente não tem nenhuma expectativa de mudar, de fazer nada, né? Tipo um vale assim bonito, um uhum, oceano calmo, assim, um céu, né? sim, Achei muito interessante isso, que por que que a gente sente essa abertura nesses lugares? Porque a gente não tem um desejo de mudar aquilo, aquilo não nos impulsiona a começar um ciclo de sim, originação dependente, né? Então talvez com pode usar um certeza. pouco de apoio externo, né, para esse soltar, assim, né? Talvez Sim. pode ajudar. Aí vem os ambientes clássicos de retiro, né? Por isso que vem essa descrição. Longchampa vai falar longamente sobre os vários tipos de lugares adequados para fazer prática de acordo com a estação do ano. Quando está mais Hum. úmido, quando está mais seco, quando está mais frio, quando está mais quente. Os lugares afetam os elementos. E ainda esses lugares na natureza, é isso que você falou, eles dão essa experiência assim de simplesmente repousar em algo que é muito agradável, né? Sentar embaixo de uma árvore e olhar para o horizonte. Então isso facilita, você não quer, não tá para fazer outras coisas. Mas pode acontecer, a pessoa senta ali, aí ela vê uma formiga, daí ela fica preocupada com a formiga, aí ela fica com É, pressa, ela vai lembrando de coisas. Aquilo ali também pode virar uma confusão, né? Sempre tem espaço, né, para a mente se fixar. E se aquilo às vezes é muito bom, bonito, agradável, também pode gerar apego. hoje em dia a Apego. gente vai pegar o celular, né? Aí Ah, tá uma é. paisagem linda, a gente não. Não, calma aí, eu preciso bater uma foto. Ih, não, mas vou ajustar. Ih, eu vou postar. Aí fudeu. Primeira Já perdi. coisa é isso aí, é registrar o momento e não viver o momento, né? Muito louco. É assim. Então a gente vai ter que soltar. Mas sim, tudo isso aí são temas, né, que dificultam a realização disso, né? E Janilda, Bom.
Boa noite a todos, né? Marcelo, você sabe que eu fiquei pensando em algo, assim, com relação a isso, de soltar e de não ter esperança, de não ficar em originação dependente. Eu estou aqui com meu marido, teve que operar e a operação foi séria. Nós estamos aqui até hoje, tem vários dias. Hum. E desde o dia 13, para dizer a verdade. Aí o que acontece? O médico saiu da operação e disse assim: Olha, foi bem difícil a cirurgia e tal. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu falei, gente, já pensou se todo mundo resolvesse ser budista ao mesmo tempo e não fosse procurar não fosse se dedicar intensamente a procurar saídas para encontrar uma técnica para fazer uma cirurgia melhor para um paciente, ou não for se preocupar com o desempenho dele naquela cirurgia, é, mesmo tendo sendo um bom profissional, teve intercorrência que fez com que a gente ficasse aqui. A Sim. pergunta é, assim, eu não desacredito de nada, nem estou querendo dizer que eu não quero a liberação. Para mim, eu acho que na minha condição está até fácil, porque estou aposentando, assim, fácil de que eu posso desprender, né? Mas veja bem, e como é que fica nessas situações, sabe? Eu Sim. fiquei assim, foi uma É. dúvida que me surgiu, Não, sabe? mas veja, soltar não quer dizer abandonar as coisas, deixar de estudar medicina, de desenvolver coisas favoráveis, não. O budismo sempre desenvolveu também meios hábeis para lidar com a verdade relativa das coisas. Uma boa alimentação, boa saúde, boa medicina, formas de morar, formas de se vestir. Isso sempre foram temas, né, que o Buda tratou diretamente. Não tem nenhuma fuga disso. O ponto do soltar é mais sutil, né? Mais interno, não é a coisa em si. Então, a pessoa pode ser um ótimo médico e ser um grande praticante ao mesmo tempo em que ela não se fixa às atividades dele como médico. Ele segue atuando como médico. E até o não se fixar a identidade de médico e as coisas que ele vê como médico, vai permitir que ele ajude muito mais as pessoas dele, os pacientes dele. E quanto mais rígida a identidade, menos a pessoa consegue ajudar. Ela tem menos flexibilidade, né, para ver as possibilidades. Já a pessoa que está livre, né, das suas identidades, no sentido de que consegue operar com espaço e liberdade, né, no meio daquilo, ela ajuda muito mais. Então, uma coisa não anula a outra, não. Tem que ter pesquisa, tem que ter desenvolvimento de tudo e, ao mesmo tempo, buscar a liberação. Então, o budista, ele é isso, ele encontra um equilíbrio entre as duas verdades, o relativo e o absoluto. Então, a vacuidade aponta para a verdade absoluta, última sobre as coisas. E o relativo seria entender a causalidade, a lei da originação dependente. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, né? A gente entende as leis causais. Então, o budismo trabalha cuidadosamente isso também. Tanto que nos vários lugares onde o budismo se desenvolveu, ele sempre teve associado à medicina, tinha sistemas de medicina, né, associados ao budismo, ou seja, formas de curar as pessoas no aspecto grosseiro também. Tem que ter. Você vê o Dalai Lama, ele é um tibetano, mas ele usa de todos os recursos da medicina moderna também para manter a saúde. Ele operou os joelhos lá em Nova York faz alguns anos assim, né, já bem velhinho. Então não há nenhuma negação, por exemplo, né, desses fatores ou né? Uma tentativa, talvez, de fugir disso, não. A gente vai usar aquilo bem, tá bem? Mas é isso, o soltar ele envolve estar no meio da coisa e se libertar da coisa, 100% dentro e 100% fora. Como é que você está numa situação em que você, sim, mergulha de cabeça na situação, mas você está lá sem estar fixado, apegado, sem estar esperando um resultado único, fixo. Você está jogando de forma aberta, mas está jogando. Que o exemplo que o Lama sempre dá do avô jogando xadrez com o neto. Ele tá lá no jogo, participando do jogo, tudo, mas ele não quer ganhar do neto.
Ele está livre do jogo, ele está brincando com aquilo. Então, os bodhisattvas, eles estão no samsara ajudando, fazendo, mas eles estão livres, né? Eles estão soltos no meio da coisa. E é muito claro no exemplo desses mestres e mestras, né? A leveza, a fluidez deles, a forma de ajudar. O Lama Santen é o nosso, né, mestre mais próximo, assim, então a gente vê claramente, assim, né, no dia a dia, como ele espalha, né, uma leveza, um espaço de possibilidades, né? É muito agradável estar na presença do Lama, porque é isso, ele está nesse espaço livre, leve, ele não está defendendo agenda nenhuma, né? Então, isso é interessante de ver eles operando assim. Aquilo funciona bem em meio ao mundo, mas tem uma liberdade contínua. Então, o Lama brinca às vezes, né? Os bodhisattvas, eles não são muito confiáveis enquanto seres sansáricos, porque eles não estão ali para cumprir uma expectativa, né, de script assim que a gente possa ter sobre eles. Eles agem de modos, às vezes, né, impensados e que só eles entendem porque estão agindo daquela forma, né? Para nós pode parecer estranho, pode parecer um pouco chocante, mas porque tem esse espaço, né? Eles não são assim, pessoas que ficaram boazinhas e agora elas agem de modo boazinho, de uma forma previsível, né? Sempre. Não é isso, né? O Bodhisattva age com sabedoria, a partir dessa liberdade básica. O ponto todo do budismo é esse, é recuperar a liberdade da mente. Não é me tornar isso ou aquilo ou aquele outro, né? O budismo não quer te tornar uma pessoa melhor. Isso aí é uma ideia do samsara, ser uma pessoa melhor, mais evoluída espiritualmente. Isso aí não é o budismo. O budismo, assim, aponta para a liberação do samsara. Se liberte de todas as amarras mentais, inclusive a noção de que você deveria evoluir espiritualmente, por exemplo. Também vai se libertar. Então, isso tudo é o que a vacuidade faz, né? Vai nos soltando dos apegos mundanos, dos apegos espirituais. A pessoa tem um monte de ideias espirituais, assim, sobre o que que é o caminho, o que que não é. E lembrando, né, que o budismo, ele nega o próprio budismo. A gente vê no Sutra do Coração, não é? Como a gente está estudando, ele detona todas as classes de ensinamento budistas. As quatro nobres verdades, né, que são o pilar do budismo, não há sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho para a extinção do sofrimento. Ou seja, o próprio budismo nega todo o budismo, no sentido de a pessoa se libertar, inclusive, né, de qualquer apego ao Dharma. Então, esse é o ponto. O difícil de soltar é isso. A gente tem impulsos, né, como a Rosana trouxe, e isso, muitas ideias de que as coisas são assim, são assado. Então, a gente vai precisar praticar, exercitar esse raciocínio. Será que é isso mesmo? A gente vai ter que questionar a realidade e os pressupostos. E para isso, para fazer isso direito, em geral, precisa de tempo, né? Tem que estar em silêncio, tem que organizar a mente, tem que ter roteiros para facilitarem. E a gente vai passo a passo conduzindo a mente até ter um tchum, um insight, assim, sim, é isso, agora eu vejo. Essa é a prática de Prajnaparamita. Pode ser pelo mantra, pode ser por roteiros analíticos, pode ser só lendo o Sutra do Coração, a pessoa já pode enxergar através daquilo, né? É muitas possibilidades, né? Isso, a Rose coloca, nós precisamos de uma identidade para andar pelo samsara. Exatamente. Os bodhisattvas assumem identidades. Mas eles assumem as identidades sabendo que eles não são as identidades. Eles, né, manifestam aparências, identidades, sem se fixar, sem grudar aquela identidade. Essa é a diferença. Os seres sencientes todos manifestam identidades acreditando de modo real, sólido, que eles são aquilo. E eles se ofendem quando alguém não reconhece aquela identidade deles, né? Quando erram o nome, quando confundem ele com outra pessoa, quando criticam o que ele faz ou o que ele não faz. Aí os seres se incomodam, né? Eles, né? Não nós, praticantes avançados do Dharma, assim, né? Os seres que ainda estão lá, imersos no lodo do samsara. E a gente já está no talo do Lotus, né? A gente já está se elevando do lago, né, do sofrimento, com a aspiração, né, de beneficiar os seres. Já é o talo. E a gente está desenvolvendo a flor, não é? São os meios hábeis para ajudar os seres e manifestar, né? Esse é o nosso treinamento. Marcelo, Sim. uma dúvida. No caminho, por exemplo, há como realizar, né,
Mas não é completo, é isso que eu estava tentando entender, os Pratyeka Budas, Hum? Sravacas, que Sim, atingem essa compreensão, mas eu estava lendo que sem a compaixão ela não é completa. isso. Assim, é como se não fosse ainda a liberação final. É isso. Mas eu fiquei meio na dúvida, porque eu pensei, uai, tudo bem, né? Não preciso trazer esses benefícios, eu compreendo tudo isso, mas, ao mesmo tempo, se eu não tiver compaixão, isso não é a liberação final. Eu É, fiquei um afinal, pouco. não. Os Shravakas e os Pratyekabudas, né, os ouvintes e realizadores solitários, eles avançam muito no caminho, no sentido de que eles entendem a vacuidade das identidades pessoais, eles veem que não tem mais um ego real, eles procuram, procuram, procuram e não encontram. Eles repousam nesse não encontrar o ego. Mas eles não estendem essa investigação para todas as classes de fenômenos. É como assim, eles chegaram num nível de realização da vacuidade e acharam que aquilo é o ponto último e não avançaram. E para avançar, por isso que surge no caminho Mahayana a noção de bodhicitta, né? Para avançar, a gente vai ter que incluir todos os fenômenos e todos os seres. A gente vai ter que entender que nós não somos separados dos seres. Então aí a noção de compaixão ela se torna uma decorrência natural de você entender que está tudo interconectado, tudo interdependente. Os seres não são mentes separadas que se liberam ou não se liberam. Então, no Mahayana, como o escopo da vacuidade é mais amplo, naturalmente a noção de compaixão surge a partir de uma compreensão mais ampla da realidade. E aí vem essa noção de acumular, né, méritos e sabedoria. A acumulação de méritos se dá pela prática da compaixão. Isso vai gerando assim condições muito favoráveis para o Bodhisattva para ele realizar a verdade última. Se ele não tiver uma acumulação de méritos através da prática compassiva, ele não vai chegar ao ponto último. Porque, ou seja, ele ainda está vendo as coisas com algum nível de separatividade sutil. Se ele não conseguir praticar a compaixão. Porque quando ele está nesse estado de liberdade ampla, a compaixão é uma decorrência natural da mente búdica. Porque a mente búdica não se vê separada dos seres. Ou seja, ajudar os seres ou ajudar a mim mesmo é a mesma coisa, né? Ou seja, não tem diferença nenhuma. E então os Budas, eles veem isso com clareza, né? E isso daí facilita, acelera o caminho muito. Então é nesse sentido. Eles vão até um ponto e não avançam. Mas aí eles estão lá, liberados, sim, do samsara. Mas em certo momento eles acordam daquele nirvana parcial em que eles se encontram e retomam o caminho para avançar também em direção à iluminação completa. Então é assim que se conta, né, nos textos. Bem. Então, aqui ele falou muito sobre essa noção, né, de nem existência, nem inexistência, nem ambas, nem nenhuma. Os quatro extremos conceituais. Isso, para a maioria das pessoas, parece muito filosófico, né? Quem não estuda filosofia, nunca estudou, fica meio assim esquisito esse ensinamento, né? Então, a gente tem só que entender isso. As pessoas acreditam ou que as coisas existem de verdade, ou que elas não existem de modo algum. E tem algumas teorias, né, que elas parcialmente existem e parcialmente não existem. Então, vamos pegar um exemplo. Assim, a pessoa olha um objeto, a caneca. Ela diz: ah, não, o conceito de caneca, ok, é um conceito, né, criado. A caneca é vazia de caneca no sentido que aquilo ali é só cerâmica, mas tem átomos, tem matéria ali. Então, a gente pode dizer que parcialmente a caneca não existe, porque, né, a noção de função caneca é criada pelos seres humanos. Mas a matéria está lá, aquilo é real, tem uma cor, tem uma tinta na caneca, etc, né? Então, esse seria uma mistura, né, de existência e não inexistência. E por último, tem a tentativa de negar tudo, nem existência, nem inexistência. Que alguns acham, mas não é isso que a vacuidade está apontando, então não é nem existente, nem inexistente. Mas aqui, quando a pessoa afirma, não, as coisas nem existem, nem inexistem, ela está afirmando ainda a partir da visão de existência e inexistência. Ou seja, ela está se referenciando na mente dual para tentar falar sobre a realidade última. E aí não vai funcionar. Porque também, se eu simplesmente negar a existência e inexistência, eu não chego na verdade última. Porque a verdade última, ela supera os conceitos de existência e inexistência.
Na verdade, última não se pensa mais, será que existe ou inexiste, ou ambos ou nenhum? Enquanto eu estiver tentando jogar com esses extremos conceituais, eu não tenho como acessar a mente última do Buda. Por isso que é um processo de esvaziamento, né? Em que a gente vai pegando todas as nossas ideias e conceitos sobre a realidade e vai vendo que é vazio, vai tirando, vai se esvaziando. O esvaziamento que vai gerar, por isso que o Lama, de novo, ele chama isso de entrar de costas, né? A pessoa vai recuando, 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 recuando até um ponto que ela está lá. Mas estar lá não é um lugar, né? Não é uma coisa, não é algo que possa ser apontado. Estar lá é apenas ter se esvaziado da confusão. Pode ser só um vislumbre daquilo, um insight momentâneo, ou pode ser uma meditação mais estável, em que o praticante aprendeu a estabilizar aquele estado, né? Que não é o estado, né? Ele estabilizou aquela clareza, aquela visão correta, tá? Então é assim que a gente vai praticar, né? Para recuar nesse sentido. Tudo bem? Então eu não vou entrar na próxima sessão, a gente continua nessa semana que vem. A vacuidade profunda em quatro aspectos. Que é o famoso, né? Forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. A gente vai começar a esmiuçar isso, né? Na semana que vem. Mas vejam, tudo isso que a gente são longas páginas aqui que a gente viu na semana anterior e nessa, né? Em que ele dá uma visão dele teórica sobre a vacuidade. É longo isso. Vai da página 113 a 124. São 11 páginas recheadas de ideias sobre o que é o que não é a vacuidade, como entender a vacuidade. Isso aqui é maravilhoso. Leiam e releiam, assim, né? Vale muito a pena. Que é isso, né? Os mestres fazem das tripas coração, como se dizia antigamente, para as pessoas tentarem, assim, vislumbrar o que que é a prática, né, de Prajnaparamita. Você vê o Lama Santa, como ele fala, quando ele pega o cabo dele no final, eu estou enrolando vocês, né? Eu estou sempre enrolando. Não sei se já tem visto ele, né, brincar com isso. Porque é isso que ele está fazendo, ele está tentando apontar para nós a mesma coisa sempre. E ele fica inventando exemplos, inventando formas, né? Assim, é uma tentativa, né, de gerar novas pedagogias para as pessoas chegarem na visão. Maravilhoso, né? De ver os meus hábeis assim. E com humor, né, para não tornar o assunto pesado, né, não ser aquela vacuidade mal-humorada em que a gente acha que isso que vai perder tudo. Então, então realizar a vacuidade é isso, é abrir mão do dinheiro, abrir mão do carro, é ficar pobre, é ir morar, sei lá onde, morrer, se dissolver no éter, né? Isso não é realizar vacuidade, né? Isso aí é outro extremo, né? O Buda tentou fazer isso. E antes de ter um insight, né, da lucidez, ele andou por esse caminho dos ascetas, né? Em que ele cortou tudo que podia, foi ao extremo e viu que não era. Então, que bom que ele fez isso, a gente não precisa tentar no lugar dele, né? A gente já pula fora desse negócio de jogar tudo fora, pode começar, tomar sorvete no calor, né? Só tem que tomar sorvete livre do sorvete. Como é que é isso, né? Como é que a gente cuida para fazer isso sem cair naquela coisa que eu falei antes de praticante que diz, não, eu estou fazendo isso porque eu sou livre, porque eu sou Vajrayana, porque Vajrayana a gente lida com as emoções perturbadoras mesmo, eu ando em cima do fio da navalha. Tem gente com esse discurso é muito comum encontrar, né? E aí não, ela tá só consumindo prazeres, às vezes sensoriais, né? Brincando com 6 emoções perturbadoras, achando que está fazendo prática tântrica. Tem esse tipo de perigo. Então a gente tem que ver, quando eu tô no meio da situação, eu tô preso ou não tô? Tem que desenvolver essa mente que sente se tem fixação ou não tem no fenômeno, no meio do fenômeno. Os filmes, como Lama sempre cita, são maravilhosos. Tá lá vendo o filme e aí você entrou se você entrou no clima da coisa demais, você se distraiu, se perdeu. Você tá lá dentro do sansarão, do filme. E aí você, ops, recua, né? E olha de novo que nem praticante. Você está desfrutando do filme, mas você está dentro e está fora ao mesmo tempo. Ah, mas isso não tem graça. O legal é quando a gente realmente cai de cabeça, se apaixona pelas coisas, pela vida. A vida tem que ser paixão. Daí a gente diz, então tá, então segue sofrendo. Apaixonado do jeito que você quiser. Se é isso que você quer sofrer mais, então segue. Paixão é sinônimo de sofrimento, né? Não tem muito o que fazer.
O budismo é para liberar. Agora, se a pessoa acha que o samsara vale a pena, o samsara é maravilhoso, a gente ou só obtém coisas legais do samsara, então pode seguir no samsara mais um tempinho, né? Até chegar na conclusão de que, ops, tô quebrando a cara aqui, tô quebrando a cara ali, acho que não é bem por aqui, né? Leva tempo para a pessoa renunciar ao samsara. Às vezes tem que passar por poucas e boas, né, para gerar uma sensação interna, não vai dar certo, eu não vou vencer esse jogo. Melhor eu soltar mesmo e buscar liberação. Porque por muito tempo o praticante fica nessa, né? Meio pezinho no barco do Sansara e pezinho no barco do Dharma, né? Querendo realizar os dois ao mesmo tempo. Ter o melhor Sansara do mundo e ter o melhor Dharma do mundo. Então, esse é fácil de se enganar assim, né? Vamos que vamos, né? Como dá. Então é isso, gente. Então, semana que vem seguimos. Amanhã tem o Caminho Simples para quem está acompanhando. Vamos fazer online também. E muito bom, né? O Dalai Lama sempre aprofundando. Esse é o Sutra do Ataque do Coração. A gente demora um bom tempo ainda, né? É um livro assim denso, né? Tem bastante coisa para olhar. O texto de terça eu acho que deve acabar mais rápido. E lá na terça, daí depois que a gente acabar, vai fazer. Eu quero fazer o Trumpa, o Transcendendo a Loucura. É muito bom. Estudar com mais detalhamento assim, né? Vamos lá. Tudo bem? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Kian lo cho son rain lo che zan ling sa sun cha par drojo chok sun nan wadam medrau do sun gele show. Esse mesmo, Ângela, já tem, hein? Já pode ir estudando. Muito bom. Obrigada, Na Marcelo. lojinha, hein? A lojinha estourou, nossa, arrebentou a boca do balão, né, nesse retiro, né, Bia? Graças aos malas lindos da Ângela A e aos Ângela bordados da Nick, as é, prints. teve várias coisas doadas para a lojinha. As cerâmicas. Muito bom, hein? Né? É Maravilha. sério. Que bom, né? Boas coisas. É isso a sanga, né? Essa alegria de fazer e compartilhar. A gente não faz para ninguém tá ganhando dinheiro. Tá todo mundo doando, inclusive, coisas, né? Para ver aquilo acontecer e todo mundo se alegra, né? Como o Lama fala, é um tipo de loucura, de fanatismo, né? Mas é muito bom, não é? A gente vê que aquilo é virtuoso, assim, é favorável e vai fazendo. Cada coisa que a gente faz, né? Hoje passei metade da manhã carregando barra de aço já para carrinha, para casinha de retiro lá em cima, separando os vergalhões de aço para ver o que já tem, que não precisa comprar, né? E aí a gente vai assim, fazendo um pouco de tudo. É muito interessante, né? E faz com alegria, né? Muito interessante. É isso, gente. Então, boa semana. Obrigada, Obrigada. Marcelo. Boa Noite, tchau, semana. tchau. Obrigada, Marcelo. Tchau. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada. Marcelo. E fiquem bem. Tchau, tchau.